Como vai tropa do Flu, meu nome é Gabriel. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho para receber novas notificações. Assim, sábado vai ter Fluminense e Atlético Paranaense na casa dos caras. E assim, isso é assunto pra. Isso daqui é aquecimento tricolor sobre o jogo? Não, não é. E esse jogo vai ter uma transmissão diferenciada, vamos falar assim. Porque normalmente o jogo do Fluminense é no Premier, que todos os jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro são lá. E às vezes a Globo ou o Sport TV pega o jogo para transmitir. Mas o jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense na casa dos caras não vai passar lá. E nesse vídeo eu te explico por quê e onde será para você conseguir assistir o jogo bonitinho do nosso Flusão. Assim, isso é algo muito antigo. Desde 2019, que foi quando a Globo fez o primeiro contrato, isso já estava previsto, porque o que acontece? Antes de explicar como é que funcionavam os contratos, essas coisas assim, o Campeonato Brasileiro funciona de três maneiras para a transmissão. O contrato de TV aberta, que é o contrato que a Globo tem, é um jogo por rodada, na verdade 3 jogos por rodada, mas todos tem que ser no mesmo horário regionalizado, como ocorre de, por exemplo, o jogo do Fluminense e Cuiabá foi para o Rio e para outras regiões, mas o jogo do São Paulo foi o jogo do Palmeiras contra o Goiás, sabe? A Globo pode fazer isso com 3 jogos, dividir 3 jogos no mesmo horário. Ela escolhe botar os jogos dela às 4 horas da tarde no domingo e às 9h30 de quarta-feira. Decisão da Globo. E é isso, 3 jogos regionalizados. Esse é o pacote de TV aberta. O de TV fechada do Sport TV também normalmente são 3 ou 4 jogos. O Sport TV pode por rodada, mas esse pode ser escolhido de horários diferentes. Então normalmente quando é jogo assim do Sport TV, o Sport TV coloca normalmente 7 horas do sábado, 6h30, 7 horas também no domingo. A segunda campeã, que eles têm jogo 8 horas da noite numa segunda-feira. Só que o Sport TV nem sempre tem o horário certo. Às vezes tem jogo na segunda, às vezes não tem, às vezes o jogo do Sport TV passa 7 horas, às vezes não passa só no Premiere. Então assim, 3 ou 4 jogos dependendo da rodada. E o Sport TV pode pegar esses 4 jogos, só que ele pode distribuir em horários diferentes. E o contrato do pay-per-view, que é o do Premiere. Premiere é um serviço que você paga para ver os jogos, normalmente, e lá passam todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E o Premiere que tem esse pacote. Tanto que todos os jogos aqui no aquecimento tricolor que eu falo, o jogo do Fluminense vai passar, às vezes passa na Globo, às vezes passa no Sport TV, mas sempre falo, e no Premiere, ou só no Premiere. Esse é o cenário. E assim, vou explicar o porquê. Expliquei isso tudo, sim. Agora eu vou explicar o que isso diferencia do contrato de jogo do Atlético Paranaense e por que não pode ser nesses lugares. Antigamente, até até o ano passado, 2021, qual era a cláusula? Normalmente, para um lugar passar o jogo, que nesse caso, vou usar o exemplo dos 3, o lugar que ia passar tinha que ter contrato com os 2 times. Ou seja, a Globo, se quisesse passar o jogo, a Globo tinha que ter contrato com mandante e com visitante. E normalmente no contrato que a Globo fez em 2019, lembrando, o contrato da Globo são 3 anos do Brasileirão, 2019, 20 e 21, a Globo fez nesse modelo. Ou seja, com a Globo, todos os times assinaram com a Globo em TV aberta,
todos os times, exceto o Atlético Paranaense, assinaram com o Pay-Per-View, assinaram com o Premier, exceto o Atlético Paranaense. E na TV fechada, que é o pacote do Sport TV, Fluminense, Atlético Mineiro, Flamengo, Goiás, Inter, Grêmio, São Paulo, Santos, a maioria dos times, vou citar um por um não porque são muitos, mas a maioria dos times assinaram com o Sport TV e só 8 times assinaram com a TNT Sport, antiga Esporte Interativo, que agora é TNT Sport. E esses 8 times foram Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Ceará, Internacional, Bahia, e tinha mais 2, Atlético Paranaense, e tinha mais um time que agora eu não me lembro quem é. Se eu for lembrar, eu falo pra vocês. E assim, por que eu tô explicando isso? Porque é muito simples. Mas antigamente tinha essa parada no contrato de 2019 até 2021. Tinha essa parada de você só poder transmitir se você tivesse contrato de mandante com mandante, com visitante. Você tinha que ter um contrato com os dois times. Ou seja, pro Sport TV, se tiver um Fluminense e Flamengo, naquela época, e o Sport TV quisesse passar, o Sport TV podia, porque o Sport TV tinha contrato com os dois times. Mas se tivesse, por exemplo, Corinthians, que era um time da TNT, e o Fluminense, que era um time do Sport TV, não podia passar nem na TNT, nem no Sport TV. E assim, claro, se tivesse 2 confrontos de time da TNT, caso, sei lá, Palmeiras e Inter, que eram 2 times, tinha na TNT. Só que em 2019, o Bolsonaro criou a lei do mandante. Aí teve tudo aquilo que a maioria dos fãs de futebol, vocês já devem estar ligado, causou até um tumulto na época, mas teve tudo isso, aí todo o trâmite de todas as leis passar por Senado, passar por isso, passar por aquilo, tudo isso, e em 2020, um ano após a sua criação em 2019, foi aceito e essa lei entrou em vigor no mundo dos direitos de transmissão do futebol. Mas assim, a Globo, no seu contrato de 2019 até 2021, ela já tinha feito dessa maneira de só poder um lugar transmitir, se for mandante e visitante, os 2 times tivessem a mesma parceria com o mesmo lugar para eles transmitirem. Aí o Atlético Paranaense com a TNT entraram na justiça, tentaram brigar, porque obviamente a TNT era esperta. Se tivesse, sei lá, um Palmeiras e Flamengo no Allianz, o Palmeiras era time da TNT, o Flamengo não era. Nessa lei, a TNT seria proibida de transmitir esse jogo. Mas, com a lei do mandante, a TNT podia transmitir o Palmeiras e Flamengo, se fosse no Allianz. Aí depois das brigas na justiça, Globo contra Atlético Paranaense, que entrou forte nessa briga com a TNT, não conseguiram. O Globo até abandonou, rescindiu o contrato de todo mundo do Campeonato Brasileiro. Aí depois de muita briga, continuou do jeito que estava até o último contrato, que terminou em 2021, 2019 a 2021. Por incrível que pareça, assim, a TNT desistiu, terminou esse contrato, a TNT desistiu, não renovou para transmitir de 2022 a 2024. Desse ano até 2024 vai ficar a mesma coisa. E todos os times que estavam na TNT foram para o Sport TV, exceto o Atlético Paranaense. E no Premier todos já tinham, exceto o Atlético Paranaense, que no contrato desse ano também não assinou com o Premier nem com o Sport TV. Então, assim, Globo, conforme eu já falei, pacote de TV aberto com a Globo, todos os times do Brasileirão tinha. Acordo
de TV fechada com o Sport TV, todos os times que eram da TNT, já que a TNT abdicou e não renovou seu contrato com o Brasileirão, o Sport TV pegou, exceto o Atlético Paranaense. Então, Palmeiras agora é do Sport TV, Inter é do Sport TV, Fortaleza é do Sport TV, todo mundo menos o Atlético Paranaense. E no Premier todos os times já estavam, menos o Atlético Paranaense, que não assinou com o Premier. Então, assim, tanto que até o campeonato do ano passado, os 2 jogos do Fluminense foram sem transmissão contra o Atlético Paranaense. Os 2 jogos, nenhum dos 2 a Globo quis pegar pra transmitir. Que era a única que podia transmitir, que era a única que os 2 tinham contrato. A Globo não quis pegar nem do primeiro nem do segundo turno, e esses 2 jogos não foram transmitidos. Agora, esse contrato novo tá com a lei do mandante. Então, assim, a Globo tem todos os times, Globo, Sport TV e Premier tem todos os times, exceto o Atlético Paranaense só tá na Globo. Então pode passar na Globo qualquer jogo do Atlético Paranaense. Pode passar na Globo de mandante, mas no Sport TV e no Premier não pode passar. E com a lei do mandante isso já aconteceu várias vezes, inclusive no primeiro turno, que eu não tinha um canal aqui com vocês. No primeiro turno, o jogo do Fluminense passou no Premier no Sport TV contra o Atlético Paranaense. Sábado, 9 horas da noite, que a gente ganhou de 2-1 com 2 gols do Cano. Mas assim, então a Globo vem usando isso. Usou também com o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense virou no último minuto com um gol do Canóbio. Grande jogo que eu vi. Mas os jogos de visitante do Atlético Paranaense vem passando no Sport TV e no Premier. Mas os jogos de visitante do Atlético Paranaense estão sendo passados no Sport TV e no Premier. Mas os jogos mandante, com a lei do mandante, o Atlético Paranaense pode decidir onde ele quiser que esse jogo passe, conforme ele tem a transmissão. E o Atlético Paranaense está transmitindo os jogos na Furacão Live, que é o serviço de streaming para a torcida do Atlético Paranaense, tipo um sócio torcedor do Atlético que tem benefícios exclusivos, e com essa mudança na regra tá recebendo os jogos do Atlético Paranaense no Brasileirão, transmite jogos de base também, várias coisas assim. E a Twitch do Casemiro. O Casemiro fez a parceria com o Atlético Paranaense e tá transmitindo os jogos do Atlético Paranaense como mandante na Twitch. Só que na Twitch, conforme é no Furacão Live, para você conseguir assistir o jogo, é R$30 por mês. Na Twitch do Casemiro, você tem que dar o seu sub. Serviço normal da Twitch, sempre teve. Que é tipo um clube de membros daqui do YouTube, só que da Twitch é o sub. E você tem que dar o seu sub, que você só tem um sub para dar em todo você só pode dar um sub em um canal por mês. E você, para ter acesso a esse jogo, vai ter que dar o sub no canal do Casemiro esse mês para conseguir assistir o jogo do Fluminense contra o Atlético Paranaense na Arena. E é isso. Fluminense e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Só vai ter transmissão na Furacão Live e na Twitch do Casemiro. Só que você só vai conseguir assistir dando sub no Casemiro. É uma pena, porque assim, isso é uma opinião minha. A gente pede muito para que o futebol brasileiro seja organizado em tudo. Só que se você for parar para ver pela Libertadores, pela Champions, tudo é organizadinho lá. Tudo tem que ter o mesmo lugar. E não é só isso não. Premier League que tá dando na ESPN, todos os times têm com um só. Assim, a Globo, o Sport TV e o Premier fazem uma parceria que eles são meio que a casa do futebol brasileiro. Tanto que todos os times, exceto o Atlético Paranaense, o diferentão da turma, são assinados. E o Atlético Paranaense é o único que não assinou o contrato nem com TV fechada, nem com pay-per-view.
É uma pena. Vai ser difícil assistir esse jogo. Muita gente também vai buscar assistir em canal pirata, coisas assim, que eu não recomendo, mas ok, vai lá. Se você quiser ver, veja. E é isso. Amanhã vamos ter o nosso famoso torcer por quem, falando quem é melhor do Fluminense torcer contra, quem é melhor que vencer na ajuda do Fluminense. E assim, sábado também vai ter o aquecimento tricolor, depois análise, e assim vou continuando com o meu canal. Agradeço a todo mundo que estiver vendo. Gostou? Deixa o like, se inscreva e compartilhe pra geral. Saudações tricolores. Valeu!